Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao Pausa Saudável, aquele encontro semanal que a gente para a vida corrida lá de fora para falar de saúde. Meu nome é Fabiola, vocês já conhecem, tenho uma vida corrida que nem você. Eu estudo, eu trabalho, eu tenho família, mas eu paro um pouquinho para aprender como eu posso evoluir, como eu posso ficar mais saudável, como eu posso ter longevidade. Esse espaço aqui é exatamente isso que a gente quer entregar para você. Hoje nós estamos com o Lucas Barbosa, ele é advogado de formação e a gente vai falar sobre saúde nos relacionamentos. Então, muito obrigada, Lucas, por ter vindo ao Pausa Saudável. Muito obrigado pelo convite, Fabiola. Uma boa tarde. Bom, eu sou Lucas Barbosa, sou advogado de formação e hoje, com a minha sócia, nós temos uma empresa que trabalha também com mediação de conflitos para facilitar, buscar entendimentos ou facilitar para que as pessoas cheguem a um bom acordo das suas dificuldades jurídicas, né? E o Lucas, ele vai contar pra gente o que ele faz, mas além disso, né, eu acredito que aqui a gente pode contribuir bastante para você que está vivendo uma dificuldade no teu relacionamento, às vezes uma partilha de bens, às vezes como vai ser o futuro das crianças, e é muito importante que a gente fale sobre relacionamento de forma aprofundada, porque todo mundo hoje passa por algum tipo de desafio, às vezes a incompatibilidade de interesses, né, isso vai mudando ao longo da vida, como continuar com esse relacionamento de forma saudável. Às vezes, um começa a estudar muito, o outro estaciona ali, e aí? Olha para trás, acha que não serve mais, e aí vem as tentações do universo. Sim. Então, eu acho que quando a gente fala de saúde, e aí eu vou estender a questão do relacionamento, né? Porque a gente se relaciona o tempo todo. Eu tô aqui me relacionando com você, nós estamos fazendo uma entrevista, somos amigos já, né? E de outros momentos do nosso dia a dia, a gente participa de um grupo de empresários, então a gente discute vários assuntos. Mas quando a gente vai para casa, né, que a gente está dentro do nosso lar, a gente precisa estar feliz, a gente precisa estar bem com quem a gente convive, com quem a gente escolheu viver a vida, né? E aí, para chegar lá no jurídico, é porque o negócio já tá meio enrolado. Já tô começando a nem respeitar o outro, porque tá saindo palavras que não deveriam sair da minha boca, e aí eu procuro um advogado. Só que o Lucas, né, tem um casamento muito feliz, né? Ele falou aqui, as mulheres da minha vida, então certamente tem umas filhas aí no meio. E eu queria que você contasse, Lucas, além de por que você procurou a carreira de advogado, tá? Por que você começou a ir para esse caminho? O que você sentiu no coração, né? Isso é um propósito? Você se encontrou fazendo isso? E sua esposa é sua sócia, né? Então, certamente, vocês têm uma história aí meio empresarial e matrimonial, talvez até se conheceram na faculdade. Então, conte para nós como é que você chegou, né, nessa sua carreira, que hoje é uma carreira sólida. Bom, vamos lá, Fabiola. Vamos que lá vem a história. Vamos lá que lá vem a história, né? Essa é a parte. As pessoas gostam de história, né? Conexões assim. Conexões começam assim, né? Como tu disseste, são relacionamentos, e os relacionamentos interpessoais, nós somos isso. O ser humano é um animal social. Acho que isso é muito importante lembrarmos da nossa biologia. Muitas vezes ela é negada inconscientemente, ou às vezes até conscientemente, mas nós participamos do reino animal e nós temos comportamentos gregários, e um deles é esse nosso relacionamento. Nós nos relacionamos com colegas de trabalho, relacionamos com os nossos grupos empresariais, grupos de amigos, grupo social e em casa. O que a nossa, né, resgatando, né, a tua pergunta, né, sobre a minha formação. Então, sou formado em Direito, me formei em 2000 na URGS e escolhi a carreira do Direito. Meu pai já era advogado, já atuava com ele, né, dentro do escritório, e é uma tendência natural, muitas vezes um dos filhos suceder o pai, né, nos negócios. E ao longo da nossa carreira como advogado e dentro daquilo que nós sempre trabalhamos, sempre foi muito próximo da conciliação, da obtenção de entendimentos, porque o escritório era focado, e a parte jurídica do escritório ainda é focada em direito coletivo do trabalho. É um ramo do direito do trabalho,
poucas vezes explorado e conhecido do grande público, que é o relacionamento entre entidades sindicais, entre grupo de trabalhadores e a empresa. Então, é um nível de conflito diferente daquele que as pessoas estão acostumadas, que é da reclamatória trabalhista, né? Sim. Da empresa se defender ou do trabalhador se defender e processar. Só que no âmbito do direito do trabalho, o objetivo primordial é o entendimento, é a conciliação. Então, naturalmente, os advogados que atuam no direito do trabalho, eles já têm essa pegada, essa vibe de buscar um entendimento. E como nós trabalhávamos na área coletiva, cujo objetivo é criar regras e criar mecanismos entre as entidades sindicais para a solução de conflitos dos trabalhadores e das empresas, nós temos que entrar em entendimento. Então, é preciso que esses entes coletivos eles tenham entendimento para gerar regras de funcionamento das categorias. E aí o pessoal deve estar acostumado, né? E conhece, é convenção coletiva, é database, isso aí é as negociações, um tipo de negociação que nós fazíamos. Minha sócia não é a minha esposa. Não! Não é! Choque! Mas então, mas tu sabe que isso... E aí, esse vai ser um link muito legal, tá? Muito legal. Eu não preparei ela por causa disso. Tem as pegadinhas. O que Quem acontece? faz ao vivo. O que acontece, Fabiola? Esse é um gancho muito legal para nós explorarmos depois, como tu disse, quando tu chega em casa, o que acontece, né? Uhum. Mas a minha sócia, a Veridiana, nós sempre conversamos sobre isso, sobre o mote do nosso escritório, né? E em uma certa medida, no tempo, ela se interessou muito pela mediação, né? Que é digamos assim, uma forma de obter uma solução de algum problema através do diálogo, através de estruturas de diálogo para buscar um entendimento, tá? Trocando assim, em miúdos, bem raso, sim, seria isso, tá? Nessa evolução, nós começamos a migrar parte da nossa operação para isso, e aí nós criamos uma outra empresa, porque aí tem alguns critérios, sim, legais, né, jurídicos. Escritório de advocacia não pode ficar relacionado com outras atividades, então nós criamos uma outra empresa para tratar sobre mediação e negociação de conflitos. E olha que é interessante, tu falou, quando eu falei as mulheres da minha vida, hoje que nós estamos conversando ali, né, antes de nós entrarmos, a Veridiana é minha sócia, né, e a Camila, a minha esposa. Se dão super bem as duas, trabalham juntas, elas têm negócios juntas. E isso é muito importante, porque as pessoas muitas vezes confundem a Veridiana com minha esposa. E o mesmo acontece com ela, obviamente, e ela tem o companheiro dela, né? Só que quando os nossos companheiros, eles têm que estar preparados para isso. Exato. E aí que começam ou não os conflitos. Um deles, né, que é o ciúme, muitas vezes, do colega de trabalho, os ciúmes de um chefe ou de um empregado, né, de alguém que esteja sob a tua hierarquia. Se o casal não tiver digamos assim, um relacionamento bem sincero, bem aberto, isso sim, quando tu chegares em casa, não chegarás em casa feliz. Já é um dos pontos de conflito. Porque é necessário ter que a gente diz, tá? Diálogo. A Camila tem que entender que existe a Veridiana na minha vida. E a Veridiana, por sua vez, que aí também ocorrem conflitos no ambiente de trabalho, quando tu leva a família para o ambiente de trabalho ou quando tu leva o ambiente de trabalho para a família. Para a família, Então, elas precisam também se entenderem e entender o papel de cada uma. E aí sim, aí vai várias coisas que são decorrentes disso, né? Que tu havia mencionado, né? Como é
Como é que é chegar em casa, né? O que acontece? Eu vejo que o chegar em casa, para te teres esse ambiente feliz e tu chegares no teu refúgio, que a nossa casa é o nosso refúgio. É para ser o refúgio. Uhum. É onde estão nossos filhos, é onde estão os nossos companheiros, é onde está a nossa família, a primeira célula, né, de sociedade que nós temos é a família. Tem que estar bem, mas para estar bem, tanto um quanto o outro deve estar bem consigo, isso é muito importante, respeitar a individualidade. E uma coisa, Fabíola, que é fundamental nisso para que a Camila entenda a Veridiana da minha vida, por exemplo, é diálogo aberto entre o casal. Isso é uma fonte de conflito, a falta de diálogo. E é para isso que existe a mediação. A mediação é uma forma de trazer as pessoas para conversarem. E a função do mediador é essa. É aproximar as pessoas, não tomar partido, não dizer quem está certo, quem está errado. Não dar opinião também, isso é muito importante. O mediador não dá opinião sobre, neste caso que nós estamos tratando aqui, né, de relacionamentos familiares, o mediador não dá opinião, quem está certo, quem está errado, o que eu devo fazer. Ah, Fabíola mediadora, né? O que tu farias, Fabíola, em determinada situação? Aí o mediador tem que sair dessa pergunta apertada, porque Sim. A realidade dele é uma e a realidade dos medianos é outra, e ele não pode trazer a opinião pessoal dele, né? Mas... Uma espécie de terapeuta. Terapeuta também não pode dar uma opinião numa consulta de análise, né? Você está com o analista, já acontece muito de você perguntar pro terapeuta, o que você faria se estivesse no meu lugar? Mas você tem que conduzir a pessoa a chegar nessa resposta sozinho, né? Exatamente. E esse chegar, a gente, é muito comum se tratar, né, que a mediação, principalmente a mediação no direito de família, e existe uma outra mediação também muito delicada, que são os círculos de paz, e depois eu posso explicar um pouquinho o que significa isso, né? Mas é muito próximo das pessoas, então é um conflito muito emocional. Então, o mediador, ele tem que se dar conta disso, em que ele pode ser digamos assim, uma via terapêutica, mas jamais ele deverá adotar a conduta de um terapeuta. Por isso que nós temos, né, os profissionais habilitados com mais capacidades para isso. O Lucas, se estiver fazendo uma mediação, ele tem alguns conhecimentos que nós devemos ter, né, na nossa formação para lidar com pessoas, mas eu não tenho habilidade para conduzir, né, uma sessão terapêutica. A minha função é conduzir uma mediação. Sim. Quando você fala de mediação, o denominador comum, né? O meu interesse maior é que eles entrem em acordo para ficar juntos, para separar, para dividir os bens de forma harmônica. Você envolve essa questão de guarda compartilhada. Tudo isso está dentro dessa mediação que você acaba estando com esse casal e ajudando eles. Porque eu pergunto, né? Eu já me divorciei, tá? Então, no meu divórcio, tava eu de um lado, meu ex-marido do outro, e os dois advogados, né? Cada um com o seu. E aí a juíza perguntou 3 vezes. É certeza que vocês querem separar? Aí a primeira você diz sim, a segunda eu não sei mais, né? A terceira, deixa eu ir pra casa pensar um pouquinho. Aí, exato, né, é mais ou menos isso, eu já vivi isso, né, enfim, então, é bem difícil. Fabíola, eu acho que a tua pergunta foi cirúrgica, quando tu disse qual o interesse, né, do mediador na mediação. Aí que tá, isso é fundamental. O mediador não tem e não deve ter nenhum interesse na mediação. Isso é um princípio da mediação, é a nossa neutralidade, a nossa imparcialidade, tá? Nós temos que ter a distância tanto do conflito quanto das pessoas que estão no conflito. Então, vamos lá, eu sou um amigo da família, eu jamais poderei ser mediador. Eu sou alguém que
conheço demais o Lucas. Ainda que profissionalmente nós temos uma relação, eu não posso ser o mediador do Lucas. Porque o mediador precisa ser a pessoa que nós dizemos que ele é o terceiro imparcial, terceiro neutro. Ele, mediador, não tem nenhum interesse na mediação. Nem mesmo que a mediação termine no entendimento entre o casal. Porque uma regra de ouro do mediador, o mediador não quer. Ele não quer nada. E muitas vezes nos perguntam, né? Qual é a melhor solução? E o que o senhor acha? Sabe? E nós devemos nos reconciliar? Não. E aí, como é que nós trabalhamos isso? Nós trabalhamos a partir de perguntas, porque o mediador é um perguntador, tá? Sim. O mediador vai te fazer aquelas perguntas não para constranger, mas muitas vezes elas são constrangedoras. Daí tem todo um disclaimer inicial, né, que nós fazemos na mediação para as pessoas entenderem o que elas estão fazendo lá. E é interessante trazer, Fabíola, que a mediação tem duas formas, tá? Até para tu entenderes quando tu pergunta, né, sobre a reconciliação. A mediação tem duas formas, duas apresentações. Tem a mediação processual, que ela está dentro do Poder Judiciário, ela é um procedimento dentro do processo judicial aí de separação, de divórcio, de dissolução de uma união estável. Esse é uma etapa do processo judicial, né? Terá, obrigatoriamente, uma sessão de mediação. E aí as partes podem simplesmente chegar nessa sessão e dizer, nós não queremos mais, eu não quero nem conversar com a Fabíola. Pode acontecer isso. Tá? E tem uma outra situação em que o casal entende que eles estão precisando de uma mediação. Veja bem, é uma mediação, não é terapia de casal. Sim. Então eles têm um problema, eles identificaram um problema, e aí, como tu dissesse lá no início, aquela forma de comunicação entre eles não está funcionando, começam a aparecer palavras que não deveriam ser ditas, colocações que não deveriam ser colocadas, ou pelo menos não daquela forma. Uhum. E aí eu vou trazer depois uma outra questão, que é exatamente essa forma de se comunicar e a necessidade de se comunicar. O casal se dá conta. Para aí, nós estamos com um problema. E aí, quando o casal se dá conta disso, ele pode ter aí as duas ou três vias, né? Fabíola, eu acho que não está mais dando certo. Nós estamos com uma dificuldade. O que tu tá achando? Esse casal tá maduro. Tu entende que o casal que para, né, aquela situação, nós estamos perdidos. A primeira coisa que tu tem que fazer é parar o carro, né? Sim. Tá na estrada, tu para o carro, para aí, vamos nos localizar. E não continuar andando. Tu entende que quanto mais tu andar, mais perdido tu ficas? Sim. Mais distante do ponto onde tu estavas, onde tu poderia te reencontrar, tu estás te afastando. Então, esse casal que consegue ter essa visão já é um casal que tem uma certa maturidade. Muitas vezes essa maturidade vem através aí de uma terapia de casal, ou às vezes um dos companheiros se dá conta na sua terapia de que está precisando disso. Uhum. E aí vem a outra questão, como é que eu vou dizer para o meu companheiro que nós estamos precisando de uma terapia de casal? Não, quem está precisando é tu, Fabíola. Não sou eu. Tanto que tu vai. Eu tô bem resolvido. Isso é o que mais acontece. É verdade. Não, eu não tenho problema. Quem tem é tu. Então, vencer essa barreira também do teu companheiro ou da tua companheira é também uma dificuldade. Mas vamos lá. O casal se deu conta de que precisa de um tratamento dos seus conflitos matrimoniais. E aí esse casal procura, então, os seus advogados. Tu tem um advogado de confiança, teu companheiro tem um outro advogado de confiança, e aí esses advogados, muitas vezes, por conhecerem o casal, entendem assim, não, gente, vamos dar vamos baixar a poeira, vamos conversar, vamos ver o que pode ser feito. E aí esses advogados propõem para vocês uma mediação. E aí esta mediação é a extraprocessual, é a mediação privada. Ela tem os mesmos mecanismos da mediação judicial, ela pode chegar aos mesmos, digamos, fins
e conclusões. Inclusive, nessa mediação privada, o casal pode se dar conta de que eles são ótimos amigos, ótimos companheiros, ótimos sócios, mas não são mais um casal. E de mente aberta, chegar à conclusão de que o melhor que nós temos é nos separarmos, porque nós ainda estamos naquele ponto em que temos consciência e capacidade de resolver amigavelmente a situação. Então, o mediador não quer que o casal permaneça unido e não quer que o casal se separe. E nem que eles cheguem a um acordo, tá? O mediador está ali para ajudá-los a encontrar os seus objetivos. Esse serviço, ele é procurado diretamente do cônjuge ou precisa que esse grupo de advogados perceba a necessidade de ter uma reunião de conciliação, de mediação, né? Eu falo porque, até por uma questão de ignorância, né? Quando a gente está se separando, a gente vai imediatamente em busca de um advogado e, né, nem sabe que existe muitas vezes essa proposta, né? Você falou agora que você abriu uma outra empresa porque tem esse conflito de interesses na advocacia, né? E aí, como é que eu tenho acesso a isso? Assim, é fácil? Existe esse serviço tão acessível? Ou é uma coisa nova do mercado? Aí que tá. É muito interessante isso. Sabe que a mediação, no Brasil, ela é relativamente nova, estruturada como um procedimento. Ela surgiu em 2015 por uma resolução do CNJ, né? E o que acontece, tá, Fabiola? As partes podem solicitar uma mediação. As partes, vamos lá, Fabiola, um dos teus ouvintes, eles podem simplesmente, eu acho que é uma solução que eu estou precisando, vou procurar um mediador. E aí a pessoa vai na internet, vai no mestre Google, né? E coloca lá, mediador de família, conflitos familiares, coloca qualquer dessas meta-chaves aí e vai encontrar. Vai encontrar câmaras, institutos, mediadores que fazem isso. E aí ela vai marcar uma entrevista, uma consulta com digamos, com essa entidade, com esses mediadores, e vai expor a situação dela. Olha, eu estou vendo, eu acho que eu preciso de uma mediação com o meu companheiro, a minha companheira. O mediador ou essa câmara entrará em contato com outro companheiro. Primeiro vai fazer uma anamnese, sabe? Vai brifar bem essa pessoa para entender qual é que é a dificuldade, qual é que não é. E aí essa pessoa, companheiro, é chamado. E, Fabiola, nós temos que ver o seguinte, como é que nós vamos chamar? Você está entendendo? Sim. Né? Como é que nós vamos chamar essa pessoa? Então, é um trabalho muito profissional, com muito cuidado, para não arrancar errado, não queimar a largada, como você disse. E aí a tua equipe faz tudo isso? Faz esse primeiro contato? Sim. Legal. Exato. Mas aí, o que é mais comum, tá? Existe um tipo de advocacia que é interessante se mencionar, chama-se advocacia colaborativa, que são advogados que trabalham até uma fase contenciosa ou judiciosa de um conflito. O que significa isso? Fabiola, nós trabalhamos assim em várias áreas do direito, tá? Eu acompanho a Fabiola até a fase em que eu consigo acompanhá-la para a realização de um entendimento, de um acordo. Se for necessário, ingressar com uma ação, a ação de divórcio, a ação de separação, a ação de dissolução da união estável, Fabiola, o nosso contrato terminou aqui porque eu não entro com processo. Certo. Tá? Existe esse tipo de advocacia. Existe o advogado que atua na fase, vamos assim, pré-processual, dessa tentativa de aproximação, e entra com um processo. Então, duas advocacias diferentes, modelos de advocacia, só que o profissional do direito, normalmente, tanto esse advogado colaborativo, o termo colaborativo é só para ficar, todo advogado tem obrigação de ser colaborativo com a solução do conflito, tá? Mas faz é um termo usual. E tudo. Exato, né? Chamar esse profissional é que normalmente nos demanda. Até o nosso grupo lá, né, de empresários que nós participamos,
Normalmente, o que eu vejo, e normalmente é o que a gente se comunica, são com consultores, com advogados, porque são essas pessoas que conhecem esse instituto da mediação. Sim. Então, são eles que verificam que naquela situação, naquela dificuldade daquela família, eu entendo, Fabíola, que seria interessante nós tentarmos uma mediação com o João. Então, vamos chamar o João para fazer uma mediação. Aí vai perguntar, mas o que é isso, doutor? Como é que não é? Eu quero botar ele na justiça, né? Eu quero fazer. E aí o advogado vai trazer esse. Não, mas qual é o teu objetivo? Qual é o teu interesse? Então, por isso que muitas vezes é necessário que os profissionais do direito, os advogados, também conheçam esse instituto, porque às vezes não conhecem. Saber como ele pode ser utilizado em favor do seu cliente. Porque tu pode alcançar o mesmo objetivo mais rápido, com menos efeitos colaterais, do que um processo judicial. Sim. Em que tu vai depender de uma decisão judicial que não vai ser agradável nem para ti, nem para o teu companheiro. Não, o meu divórcio demorou quase 2 anos, porque ele morava em outro estado e não conseguiam citar ele. Nossa senhora, se eu tivesse conversado com ele assim, ei, vem aqui, vamos conversar com... para chegar no denominador comum logo, né? Nossa, foi muito demorado. E realmente, esse serviço que você acaba prestando, deveria todo mundo saber que existe. Porque Sim. eu acho que o processo normal, tanto no consensual ou no litigioso, é muito demorado. Às vezes, para você se separar assim, demora, como foi o meu caso, entendeu? Eu já estava de casas separadas há muitos anos. E aí, enfim, quando citou ele, aí agendou, né? Deixa eu te perguntar assim, dentro da sua experiência, tá? Já que a gente está falando aqui de relacionamento e tudo. As pessoas, quando elas estão se separando, elas estão emocionalmente instáveis, né? E aí vem muita raiva, vem muita mágoa. E isso atrapalha demais esse divórcio. Porque nada como o tempo para curar nosso coração, né? Então, você deixa o tempo passar, aí depois você diz, não é para tanto, né? Eu nem amo tanto mais essa pessoa, por que eu tô reclamando aqui, né? E aí você vai colocando os prós e os contras, enfim. Mas nesse momento, já aconteceu de você ter casos, assim, muito explosivos de pessoas que não queriam nem conversar e ter mediação. Não, eu não quero nem saber da pessoa. Eu tô com tanto ódio que se eu ouvir, eu acho que eu faço uma loucura, né? Isso é muito comum ou nem tanto? Porque... Como nós estamos conversando, é visceral, né? Eu acho que essa é a palavra. Os relacionamentos familiares, principalmente de cônjuges, né? Ele é visceral. Nós conhecemos os nossos companheiros pela paixão. E nós terminaríamos pelo ódio. Né? Já diz o ditado, né? Exato. Ódio e amor não bem pertinho, né? Então, assim, ó. Porque é visceral, é emocional, é explosivo. Tá? Então, sim. E aí que vem, Fabíola, o que o judiciário se deu conta e tem trabalhado muito isso dentro dos processos judiciais com os advogados, isso é importante trazer, que tentar filtrar isso. Claro, né, Fabíola? Nós não estamos falando aí de situações objetivamente que tu não tens o tempo como algo que tu possa trabalhar em favor daquele relacionamento, e não necessariamente de manutenção dele, mas que ele tenha um término menos tumultuado. Isso. Né? Com benefícios para os cônjuges, com benefícios para os filhos, se tiverem, mas há situações, obviamente, que não demandam isso, violência doméstica, algumas outras questões envolvendo incapacidades, dilapidação de patrimônio. Então, existem situações em que tu não tem o tempo, Fabíola, da mediação ou da negociação. E aí tu precisa de uma medida judicial para obstaculizar aquele problema inicial e depois tu pode voltar para um momento em que as partes consigam, né, dialogar. Mas, Fabíola, eu peguei situações, tá, em que as partes não podiam se falar. Nós tivemos que utilizar, tá, o que a gente chama de terceiros facilitadores. Então, vamos lá. Naquele casal, para eles tratarem como que eles iriam
alternar, tá, a moradia do filho. E era um menor de idade, obviamente. Eles não conseguiam se falar. Não havia nenhum mecanismo de comunicação pelo qual eles conseguiam se falar. Sempre terminava numa discussão normalmente agressiva com impropérios de lado a lado. Na mediação, nós conseguimos descobrir que havia um terceiro facilitador. Se eu não me engano, era a mãe de algum deles, que se dava super bem com ambos. Uhum. E aí tem que ser negociado, né? Aí que tá. Em mediação, Fabiola, tudo é negociado. E o que não é negociado não vai para mediação, não vai para um entendimento. Porque esse é o princípio. Porque quando é negociado, a coisa funciona. Esse casal descobriu ali, pelo nosso trabalho, pela nossa conversa, que tinha esse terceiro facilitador, que era a mãe de um deles. Então, qual é que era? Olha só, olha que louco que era a situação. Eles falavam com essa pessoa e essa pessoa é que filtrava a comunicação para levar para o outro. E, claro, isso somente envolvendo o filho, porque era o único elo que havia entre eles, era o filho. Uhum. Então, para lidar com o período de convivência, né, do pai com o filho, precisava dessa interferência dessa terceira pessoa para isso. Se a criança tivesse algum problema e um precisasse demandar o outro, tinha que usar essa pessoa. E eles chegaram à conclusão de que isso ia funcionar para eles. Tá entendendo? Uhum. Isso ia funcionar para eles e tudo certo. Tu pode achar assim, né? Vamos lá, naquela primeira pergunta, né? O que o mediador acharia disso? O mediador não tem que achar, porque eles, naquela dinâmica, encontraram essa solução. E se eu desse uma solução, provavelmente não seria essa. Seria uma outra que não funcionaria para eles. Ou talvez tentasse insistir, não, vocês têm que se comunicar, porque afinal vocês são dois adultos, e o objetivo é o filho de vocês. Mas talvez eles não estivessem no momento do ódio, aquele ainda, que possibilitasse deles conversarem. Então, esse mecanismo de comunicação é muito importante. E aí nós encontramos essa pessoa. Nós tivemos um outro caso em que a solução era... como é que era? Envolvia aí não um menor, mas eram 3 irmãos que tinham a mãe, e a mãe tinha Alzheimer, então eles tinham que fazer aquela gestão da mãe, e não se entendiam, e não conseguiam, e aí resolveram através de um irmão da mãe, né, de um tio deles, e esse tio tinha trânsito entre os 3, e esse tio ele serviu, né, de elo entre os irmãos, os sobrinhos, para conseguir gerir a mãe. Quando vocês localizam essa pessoa, você faz tipo uma enquete com todos, né? Você discute com esses envolvidos e aí você descobre que aquela pessoa é uma pessoa que se dá bem com todos. Ou eles já dizem? Eles revelam, porque aí sim, qual é que é a minha obrigação? E aí vamos lá, aí sim, o mediador tem algumas obrigações. Né? Uhum. E é uma obrigação, digamos assim, de senso coletivo. Toda vez que nós tivermos um vulnerável, a proteção é do vulnerável, tá? Certo. Então, a Fabíola, o companheiro dela, pode resolver da maneira que eles bem entenderem, mas se nós temos um menor de idade ou um incapaz, esse menor ou esse incapaz, ele passa a ter uma atenção especial do mediador. Uhum. Certo? Então, eu não tenho um querer efetivo, mas eu tenho que exortar essas pessoas a pensarem na proteção desse vulnerável. E aí a questão é essa, nós vamos... Tá, mas aí já pensou? Como é que tu vai resolver quando teu filho se machucar na escola e ele estiver no período de residência com a mãe? Certo. Precisa se comunicar com o pai para saber se, né, tem algum remédio, tem alguma coisa. Difícil. Que difícil. E aí, não, eu não consigo falar com ele. E aí daqui a pouco eu disse, não, mas se tu falar com a minha mãe, tudo bem. E aí o outro, pode ser. Concorda? Tá, concordo. Aí vem outra pergunta, né? Não se faz acordo sem combinar com os russos. Tá, e essa mãe sabe disso? Uhum. Esse tio sabe disso?
Não, ele sabe, ele inclusive já faz. É ele que... Porque nós vamos perguntando, a função do mediador é questionar os envolvidos nesse conflito para eles, Fabiola. Eles é que têm as ferramentas, mas não sabem que têm as ferramentas para a solução do conflito deles. Mas, Lucas, agora falando assim, eu não me acho uma pessoa evoluída, certo? Porém, eu fico pensando assim, é como se eu saísse da cena, né? Aí meu Deus, é tão difícil. Eu vou ligar, mesmo não gostando da pessoa, eu vou ligar. Vamos imaginar que eu tô com um filho que caiu e quebrou a mão na escola, o braço, e aí tá com o meu marido e eu quero saber, aí eu vou fazer todo um movimento para falar com a mãe, ou com a minha, ou com a dele, ao invés de ligar para esse meu ex-marido. Meu Deus do céu, isso para mim não encaixa na cabeça. E aí, por que eu tô falando dessa forma com você, né? Porque, gente, a vida passa assim, ó. Aí tu fica postergando a falta de paz, assim, sabe? Tu não quer mais a pessoa? Ok, vamos pegar um advogado, vamos ver o que fica para quem, e vamos ver a guarda compartilhada e tá tudo certo. Mas a minha surpresa, Lucas, é que os dois exemplos que você trouxe é tão incomum, mas existe, né? E aí eu queria te perguntar... É raro, mas acontece muito. Mas eu queria te perguntar assim, ó, como as pessoas estão, né? Porque... Agora vamos falar assim, da tua percepção como ser humano, como um marido, o que dói no ser humano tanto, né? Porque as pessoas estão doentes. Hoje eu vejo assim, as pessoas muito magoadas, muito tristes, muito ansiosas. É um dos temas aqui que a gente traz bastante para o Pausa Saudável, é a coisa da saúde mental. Uhum. E parece que a pessoa deixa de ser coerente, né? E passa a ficar irracional. Você falou até da questão animal, assim. Eu passo a ser... irracional quando eu ajo dessa forma, entendeu? Não, é meio infantilizado o comportamento, né? Mas é comum, sim, eu faço uma pós em comportamento nutricional e a gente vê muita coisa sobre psicanálise e tudo mais, e a gente entende, sim, que o ser humano, ele tem essas questões, acaba envolvendo um pouco trauma passado, infância, mas o que eu queria te perguntar é... a tua percepção, assim, diante desse tipo de conflito, porque seria tão mais fácil e tão melhor o mundo, né, se as pessoas não soubessem controlar suas emoções. Gente, eu tô indignada. Pausa Saudável, porque eu tô aqui indignada. Tem uma mãe ou um tio pra poder conversar. Tu não viu nada do que efetivamente ocorre numa mesa de mediação. Porque a realidade é muito mais profícua do que a imaginação sobre essas situações. Sim. E cada mediação, cada conflito familiar, por incrível que pareça, ele é único, porque Sim. as circunstâncias deles são únicas, né? Mas não fugindo da tua pergunta, tá? Mas... complexa, mas... é complexa, não existe uma solução, uma resposta única, né? Sim. Mas o que muito ocorre, tá? Primeira coisa, tá? Nós não controlamos as nossas emoções. As nossas emoções, tu faz após nisso, tá lá no nosso cérebro reptiliano, né? A nossa defesa, a nossa agressividade. Só que nós, enquanto ser humano, quando nós conseguimos nos distanciarmos um pouco desse cérebro reptiliano, é o que nós fazemos com as nossas emoções. É essa a diferença. Posso ficar com muita raiva da minha esposa por determinado comportamento. Vamos lá, um exemplo. A minha esposa pode ficar muito indignada porque eu deixo toda manhã a bendita da toalha molhada na cama. Certo? Ela fica indignada com isso, ela fica possessa, ela tem vontade, né, de brigar, gritar e fazer. Como é que ela trabalha essa emoção? E olha só, não estou falando do Lucas, tá? Falando da emoção da Camila. Tá. Né? Como que ela trabalha isso? E é isso que as pessoas não estão conseguindo trabalhar com as suas emoções. Está faltando aí, sim, aquilo, inteligência emocional, a capacidade de entender-se. E também tem uma outra coisa, o imediatismo. Nós estamos na era do imediatismo. Se alguém te manda um WhatsApp e tu não olha o WhatsApp, daqui a pouco tu recebe 5, 6 mensagens. Oi?
interrogação. E aí? Tá com alguma coisa? O que houve? Esse cara, faz 15 minutos que a criatura mandou. Não é urgente. Se fosse urgente, me ligava. Eu concordo. Não tá entendendo? Eu então, falo esse logo, imediatismo, me liga. Exato. Mas esse imediatismo, Fabiola, isso gera aí, vem toda uma sequência, aquela ansiedade, que seja a ansiedade da solução, que seja a ansiedade porque eu tô ansioso, porque, sabe, aquele ciclo que se retroalimenta, mas me parece que é uma inabilidade geral, ou pelo menos, assim, uma... Tá mais evidente, né? Acho que as redes sociais mostram muito essa coisa. Exato. Né? E não ter filtro. Sim. As pessoas estão sem filtro, sem sabe, cuidado. Então, é uma terceirização, e aí sim, isso se vê bastante, tá? É uma terceirização da responsabilidade. As pessoas não têm autorresponsabilidade. Isso aí. A palavra do podcast vai ser autorresponsabilidade. Isso. Exato. Se aquilo está acontecendo, você tem uma contribuição, né? Isso. Ou porque você olha só, que legal. ou, o que tu né? disse é isso. Olha só a palavra que tu utilizaste. Tu não utilizou culpa. Tá. Tu utilizaste participação. Uhum. E é exatamente isso. Porque se nós estamos numa mesa para encontrar uma solução, nós não buscamos culpados. Exato. Nós buscamos soluções. Só que se nós estamos aqui nesse podcast, é porque tanto tu quanto eu decidimos em algum momento participar dele. Exato. Então, qualquer coisa que ocorra aqui que não nos agrade, ambos temos participação nisso. Certo? Então, a questão é assim, quer ver uma coisa? Por que lá naquela tua primeira pergunta que tu trouxe, né? O que acontece? Por que aquelas primeiras palavras escalam um conflito, né, do casal e daqui a pouco explode? Porque o casal, em alguma medida, e todos nós, certo? Todos nós, se tu não parar e estudar, nós não fazemos isso, perdemos a capacidade de nos comunicarmos diretamente e sem julgamentos. Porque aí, por falta de autorresponsabilidade, eu levo o diálogo ao outro. Então, Lucas, tu me deixa muito irritado, para não dizer todas essas outras palavras que vêm efetivamente à cabeça, né? Porque tu deixa a toalha em cima da cama molhada. Né? Quando correto, como a forma de comunicação, eu não deixo ela. Ela que se sente. Compreende? Eu deixo a toalha. Sim. Ela que se sente magoada, ela que se sente indignada. Então ela tem que dizer, Lucas, toda vez que tu deixa a toalha molhada em cima da cama, eu me sinto muito magoada contigo. Eu me sinto desrespeitada. Porque eu peço para ti, não deixa a toalha. Coloca a toalha assim, coloca a toalha assado. E aí isso nos leva a uma forma de comunicação que nós chamamos de comunicação não violenta. Perfeito. É diferente de dizer assim, quando você coloca a toalha aqui, você não está me respeitando. Exato. Né? Exatamente. Ou quando eu digo... Já julgando o outro. Já julgou. Achando que a intenção até é de propósito, né? Isso, exato. Exatamente. Mas não conversou, não perguntou. Tu faz sem querer? Exato. Tu tem como a partir de agora não colocar? Tu sabe que isso... Eu fico triste contigo, porque parece que tu não me considera, ou já te pedi tantas vezes, e tu deixa... Ah, tudo bem, Lucas, tu é desligado, mas vamos melhorar, vamos caprichar, vamos... E aí, Fabiola... E tem que dar espaço para a resposta. Isso. Porque ele pode dizer assim, bah, eu esqueço. Não, vamos tentar achar uma outra maneira, sei lá, botar um cesto dentro do banheiro para colocar a toalha lá dentro. Ó, te seca no banheiro e troca a roupa no banheiro. Quem sabe vamos fazer isso? Soluções existem, Vem com a tua cueca, né? Vem só com a tua cuequinha do banheiro e troca de roupa no closet. Sei lá, alguma coisa assim. Só que tu entende que o casal, ele tem que se comunicar. Então, a palavra-chave é comunicação. E, de outro lado, autorresponsabilização. Ah, qual é o mecanismo? Vamos utilizar a CNV, comunicação não violenta. Onde que eu aprendo comunicação não violenta? Google, de novo. Entendeu? Tem nós curso, gente. Tem Exato, nós estamos na área da informação. Se tu tiver interesse no coração, você vai atrás. Exato. E aí, tu falou uma coisa muito legal, tá? Que é assim, dá espaço para o outro te responder. E isso me leva, tá, Fabiola, agora me ocorreu, isso me leva a uma
digamos assim, uma outra questão que nós chamamos de conversas difíceis. Só adultos fazem conversa difícil. Exatamente, só que conversa difícil não é somente tu abordares um assunto espinhoso, é tu estares preparado para a resposta do outro. Sim. Será que tu estás preparada para a resposta do teu marido? Entendeu? Uhum. Isso acontece. Exato. Uhum. E o casal, voltando, né, o problema inicial de um relacionamento, o que nós vemos bastante em mesa de mediação, porque isso é um dos objetivos, sim, que nós temos que tentar obter, é uma comunicação, por isso da mãe, por isso do tio, porque é preciso, em alguma medida, eu me comunicar com a minha ex-esposa, porque nós temos um filho. Se nós não temos nenhum elo mais, tudo bem, separamos os bens e está resolvido, certo? Sim. Mas normalmente existe algum liame, existe algum relacionamento que nós precisaremos manter um nível de comunicação para resolver esse nosso ponto de contato. O nosso filho, a nossa mãe, o nosso pai, o nosso avô. Eu peguei um caso que ainda tinha um avô vivo. Os pais, por uma infelicidade, né, os filhos desse avô eram falecidos e havia um grupo de netos. E ninguém queria o vô, né? Ninguém queria o vô. Gente. Ninguém queria o vô. Né? Mas todos queriam a herança do vô. Tu tá entendendo? Sim. E aí aquele amor de vô lá da infância, ele vai meio que desaparecendo porque, de alguma maneira, nós vamos perdendo esse contato, né, desse bem-querer e se transforma num custo, né, uma planilha de cálculo. Lá, quanto é que vai custar o velho vivo e quanto é que custa o velho morto. Acontece isso, Fabiana. Acontece, uhum. Então, o casal precisa ter comunicação. Nós precisamos manter a comunicação. Para isso, nós usamos essas ferramentas. É manter algum elo de comunicação entre as pessoas. E o casamento degringola porque muitas vezes falta isso. Falta essa capacidade de conversar. Tem algumas perguntas aqui que eu acho interessante fazer. Dentro da relação, assim, algumas contingências acontecem, né? Então, por exemplo, traição, a própria maternidade, né? O pai, às vezes, não ajuda tanto quanto, né, deveria. A palavra ajudar eu acho até meio ruim, né? Porque ela é carregada de... como se fosse uma coisa opcional. Sim. Né? E aí, pai e mãe têm seus papéis. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, dessa questão dos papéis dentro do casamento, porque quando você não tem isso muito bem construído, e aí a gente entra novamente na parte de psicologia, até queria perguntar a você se você vê cadeiras de psicologia para poder fazer essa intermediação, assim, porque você tem que ter um nível um pouco aprofundado do comportamento humano para você ser assertivo no teu trabalho, né? Então, nem todo mundo, tá, vem de uma família estruturada, aí casa. Daí a pessoa não sabe, porque não tinha um pai presente, ou porque a mãe também falhou de alguma forma. E aí a pessoa entra nessa relação sem saber nem o que ela tem que fazer. E aí gera esse conflito, gera intermediação, gera o divórcio, né? Então, queria que você me falasse um pouquinho sobre essa tua percepção em relação a isso, né? Porque eu vim de uma família muito tradicional. Meus pais são casados há 46 anos, né? Então, eu tenho uma idealização, assim, do que um homem tem que fazer em casa, que é o meu papaizinho maravilhoso, entendeu? Ele tá aqui, inclusive, em Porto Alegre, ele pintou o banheiro, pintou o meu escritório, porque é um cara que vai lá e faz. E minha mãe é a princesinha. E, assim, às vezes a gente não tem isso em casa, né, do cônjuge atual. E aí, as mulheres invertem os papéis, começam a ir lá e usar a furadeira. E aí, tem essas questões, né, Lucas? Sabe o que é legal? É essa percepção, porque é meio complexo de Eletra e complexo de Édipo, né? Tu não casa com teu pai, Fabi. Eu sei. Né? Não, eu trabalho isso na terapia. Exato. Eu diminuo, assim, bem muito a expectativa. Isso, começa por aí. E segundo, tem assim, olha só, né? É outra geração também, né? Olha, não, problemas relacionais existem desde o momento em que o homem passou a ser consciente dos seus relacionamentos. Isso é evidente, tá? Os primatas possuem isso, só que eles resolvem na porrada, né? Sim. Um macaco vai lá
e simplesmente lincha o outro e está resolvido. Nós subimos um degrauzinho, né? Meio degrau, vamos botar assim, né? Mas o que é importante, tá? Nós não casamos com os nossos pais. E tem uma questão, isso é muito importante, tá? Um dos motivos pelos quais, estudando para a certificação judicial de mediador para atuar dentro do tribunal, tá? Então, nós fazemos um curso preparatório, qualificatório, e esse curso, entre outras coisas, nós estudamos um pouco de relacionamento. Existem várias, digamos assim, habilidades que tu tens que trabalhar. E, Fabiola, tem o pedreiro bom e o pedreiro ruim. Sim. Tem o mediador bom e o mediador ruim. Uhum. Né? Tem um advogado bom, um advogado ruim, um mecânico bom, um mecânico ruim. Tudo, né? O que diferencia um do outro? Primeiro, é o capricho na profissão e o profissional que está sempre buscando melhorar. Atualização, né? Mais conhecimento. Não tem uma obrigação curricular para dizer eu preciso estudar um pouco de comportamento humano para trabalhar com negociação de conflitos, com mediação de conflitos. Não tem. Mas tu entende que isso, como a tua percepção reclama um pouco desse estudo? Posso ser mediador e simplesmente ignorar completamente esta área. Mas se eu quero ser um bom mediador, obviamente que eu vou ter que estudar sobre isso. Se eu quero ser um bom mediador, eu preciso estudar ferramentas jurídicas, porque para ser mediador, tu não precisa ser formado em direito. Não precisa. Então, tu tem o plus, porque tu tem a formação. Ajuda muito. Sim. Ajuda muito. Mas não é uma condição. A visão se amplia, né? Sim, mas não é uma condição. Claro que facilita, muitas vezes, por conta da solução, digamos assim, a parte jurídica da solução do conflito, que muitas vezes tu tem uma ideia legal, mas essa ideia é legal do ponto de vista bom, sim, mas não é legalista, não funciona diante, né, de determinados parâmetros legais. Mas voltando à questão, né, do casar com a mãe, casar com o pai e tal. Assim, isso que é interessante. Não sendo, e não vem ao caso, tá? Me interessa pela antiguidade do escrito, tá? Gênesis e Mateus. O homem sairá da casa do pai e da mãe, unir-se-á à sua mulher para formar uma só carne. Perfeito. Tá? Uhum. Isso é antigo. Eu não estou inventando a roda. Não estou inventando a roda. Eu não estou também defendendo uma religião ou outra. É um texto antigo, tá? Sim, ok. E esse texto antigo, nós devemos aprender um pouco com os antigos, porque se eles conseguiram nos trazer até aqui, é porque eles aprenderam alguma coisa, certo? Exato. Então tá. Fabio, desde aquela época já se via esse tipo de problema. Tu acha que isso está escrito por quê? Entendeu? Tem um conteúdo, tá? Lá, mas é claro que tem, porque já havia problemas dessa natureza. Entendeu? Tem que ensinar. Cara, tu saiu da casa da tua mamãe, do teu papai. Tu te uniu a uma mulher. Agora, tu estás constituindo, sim, a tua casa com a tua mulher. E vocês têm que criar as regras. E aí, voltando àquela questão, né, dos motivos pelos quais muitas vezes os casais entram em conflito, por conta das famílias anteriores. E por incrível que pareça, não é dinheiro. Uhum. Não é infidelidade. É histórico familiar. E não é trauma, tá? Não. É porque continua casado, ou continua filho, ou continua filha. Não conseguiu entender que agora nós estamos numa outra fase. Sabe? Passou de fase, mudou o jogo. Sim. E fica mais difícil, né? Toda vez que tu passa de fase, o jogo fica mais difícil. E aí entender isso. E como é que tu entende isso? Como é que tu entende o teu papel? Tu havias, né, questionado. Só tem uma maneira. É conversando. E aí, conversando, entendendo que quando tu casas, a tua esposa não é a tua mãe. Ela não vai ter o mesmo tempo que talvez a tua mãe tinha, por conta da organização familiar que havia, de te esperar com um sorrisinho no rosto, linda, né? Como é que é? Bela e recatada, sabe? Com a comidinha pronta.
Não, às vezes tu vai ter que chegar em casa, tu vai ter que ajudar, tu vai ter que... Aí o ajudar, né, também tem essa expressão, ou tu vai ter que participar, né, daquele jantar, tu vai ter que fazer os temas com o piá. Exatamente. Ela não conseguiu fazer, porque ela também tem a jornada dela, ela também trabalha, sabia? Ela também trabalha, ela também tem profissão. Porque os custos hoje das famílias não são os custos dos nossos pais. Uhum. Em que um trabalhava e conseguia manter, porque o nível de consumo também mudou, né? Sim. Então, o custo das famílias é maior, os dois precisam trabalhar, então os dois precisam trabalhar, participar das tarefas domésticas. E como é que tu diz isso? O casal de 23 anos que está junto, já está com um piá de 3. Então, só conversando. Não existe, porque nós não viemos com manual, né, Fabiola? Não existe um manual, né? As 10 dicas do casal de sucesso. Não existe, tá? Não existe. O que existe, sim, é uma consciência de casal que esse casal construirá. Sabe bem aquela novela, aquela Caminho das Índias, né? Que dizia, nós vamos construir o nosso amor. Lembra que dizia casal prometidos, aquela coisa? É mais ou menos isso. O casal vai construir, né, a sua formação, a sua unidade familiar, e vai ser diferente. Aí que tá. Será diferente, mas será a de vocês. Isso que você falou é tão interessante, né? Porque uma vez eu fui a Dubai, né? E lá eu conheci algumas pessoas que viviam aquela cultura muçulmana. E aí, o que uma delas falou pra mim? Olha só, isso aqui é muito legal, gente. Fabiola também é cultura, viu? Aqui no Brasil, nós nos arrumamos para sair de casa. Uhum. Então, eu tô toda aqui arrumadinha para vir pro podcast, e em casa eu fico desarrumada. Tem roupa de casa e tem roupa de sair, né? Pronto. Isso cria até um problema no casal, porque o homem, ele é visual, em sua maioria. E aí ele vê a mulher toda descabelada, né, limpando o chão e tal. Então, não tem aquela coisa do namoro, porque a gente se arrumava para sair com ele quando namorava, e depois que casa, isso meio que acaba. Ali nos Emirados Árabes, a mulher, ela coloca a burca para sair para rua, mas quando ela está em casa, ela está lindíssima para o marido dela. Então, a melhor maquiagem ela usa em casa, a melhor roupa ela usa em casa. E quando ela vai pra rua, ela se cobre todinha para ninguém ver, porque ela se arruma para o marido, né? Sim. Então, às vezes, o desgaste do casal também permeia por isso, né? Você, quando tá namorando, você é completamente apaixonado. Aí, depois que você casa, você vai deixando de fazer algumas coisas, né? E aí, né? Pode ser que seja a tal da traição que eu ia te perguntar aqui, né? Acaba acontecendo por causa disso, o cara perde o interesse, e a mulher também perde o interesse, porque às vezes o cara também fica barrigudo, né? Fica barrigudo, fica almofada do sofá, né? Olha assim. Não, vira almofada do sofá. Vira almofada do sofá, tu olha, ele faz parte do sofá. E esse processo de estar sempre apaixonado, os dois têm o seu, né? Tem que fazer a sua parte. Mas é que aí é uma questão de construção, de entender que o casamento, né? O ápice do relacionamento não é o sim lá no altar ou no juiz de paz, ou seja lá onde for. Né? É a manutenção desse casamento. Mas isso que tu trouxe, né, da mulher se arrumar, né, colocar o véu, colocar para sair, isso acontece nas nossas casas. Quer ver uma coisa? É o que muitas vezes acontece. A melhor louça, as melhores taças, tu reserva para quem? Para visita, Para visita, né? Então tu não é importante, né? A visita é mais importante do que aqueles que convivem contigo. Então, esse comportamento, e isso é muito próprio, acontece, e se não for trabalhado, e se dá conta disso, peraí, mano, não é assim. Nós somos importantes. Por que nós temos uma louça para visita e nós usamos aquele prato que já está lascado, né? Aqueles copos desemparcerados. Exato, né? Não, mas por aí. Eu passo mais tempo com quem? Com o que é quebrado ou com o que é bom? Então, e por incrível que pareça, isso é um comportamento. E aí, tu extrapola isso dessa maneira. O marido que fica desleixado, a esposa que fica desleixada,
E por uma circunstância, não é deliberativo, né? Assim, olha, já que eu me casei, eu vou me acomodar. Não, isso vai ficando um lugar comum. E aí sim, perguntar, né, o que se deve fazer? Bom, é evitar o lugar comum, é evitar virar paisagem, é pensar nisso, né? Transformar isso em ti. Mas tu entende que, olha só, e tu entende que isso é antes da mediação? Sim, sem O casal dúvida. vai chegar deteriorado para a mediação já. Sim. Então... Muitas vezes, mesmo que essas mudanças ocorram, já não dá mais. Pois é, aí tem que ver o que ainda dá tempo. E o que esse casal ainda está disposto a investir. Né? Daqui a pouco, sim, os nossos pais têm a tendência de investir muito mais na salvação, vamos botar assim, do casamento, por uma série de circunstâncias próprias seja da geração, que seja de todas as outras circunstâncias que envolvam o relacionamento deles, é investir mais na manutenção do relacionamento. Hoje nós vivemos na era do amor líquido do Bauman, né? Então... Pois é. Então, não dá tempo de conhecer a pessoa já não... Ah, não quero mais não. Lembra de um programa que tinha, não sei se tu vai lembrar, tinha um Depende quadro... da idade. Ai. Tinha um quadro do Jô Soares, o irmão Otão, e ele era um pároco e os casais iam para marcar casamento com ele, né? O quadro era sempre esse, né? Certo. E ele tinha... os casais primeiro, né, fazem... Pelo menos na Igreja Católica, os casais fazem uma entrevista com o padre, né? E o padre casa ou não casa, vai né? casar ou não. Exatamente. Sim, eu passei por isso. Exato. Ele escolhe. Não, eu não vou casar vocês. Ou eu vou casar vocês. E o irmão Otão nunca casava ninguém. Porque ele dizia isso. Não, mas... ele trazia algumas situações que eram risíveis, mas se tu analisar os quadros, é o que acontece nos relacionamentos e as pessoas não estão hábeis a superar aquilo, porque qualquer discussão, não quero mais. Tô pra casa do pai. Aí volta. Aí volta. A pior coisa que existe é voltar pra casa do pai. Eu voltei pra casa do meu pai. Aí eu tinha as minhas regras, tive que voltar a me adaptar às regras do meu pai. Você sabe porque tu voltou pra casa do pai, né? Mas eu fiquei tão focada que rapidinho saí. Não queria mais, não. Aí que tá, né? Tu conheceu a liberdade, tu vai voltar para as outras regras? Sim. Não, tu quer as tuas, né? Lógico, Mas isso que você colocou, assim, é mais comum em casais jovens ou também acontece em casais com mais idade? Porque tem as crises, né? As crises dos 40, as crises dos 50, e a pessoa acha que, agora eu vou me separar, depois de 20, 30 anos de casamento, né? Estatisticamente, vou te perguntar estatisticamente, você percebe que os casais que procuram o divórcio, eles são mais novos, imaturos, ou isso não tem nada a ver? Não. Isso é o momento? É um momento, eu vi que 51 ou 52% dos casamentos que são feitos nos dias de hoje acabam em divórcio. Então, tá meio a meio, assim, né? Não sei como era antigamente. Talvez as pessoas realmente... Você falou uma coisa certa. Acho que antigamente o pessoal... renunciava mais, né? Tinha mais paciência, deixava para lá certas coisas. Hoje o pessoal tem uma expectativa que vou sair desse cenário porque tem algo melhor, até pelas redes sociais. Se mostra muito uma vida ilusória e o pessoal acha que aquilo é alcançável. E não é, né? Eu falo até pela nutrição. Fazer um plano alimentar com a nutricionista é muito mais trabalhoso do que pegar a dieta da blogueira, entendeu? Claro. Então, a internet, ela faz isso, né? Ela mostra uma fantasia, né? Não, ela mostra o que a pessoa que está publicando quer que seja visto. Agora, cabe a ti fazer um filtro se aquilo como é que eu vou te dizer, é realístico ou não. O que quer dizer isso? A blogueira que tá magrinha, tá no shape, e ela diz a dieta que ela seguiu, pode ser verdadeiro? Ela pode ter seguido aquela dieta e pode ter funcionado para ela. Sim. Mas ela não disse, ou talvez disse, que seguiu com uma nutricionista. E aí tu que comprou aquilo ali, né, que comprou aquela, e tudo, com certeza, mas tu entende que não, eu não estou dizendo que necessariamente o que está na rede social é fake, mas aí volta mesmo. A percepção de quem assiste, né? Exatamente. É a percepção de quem assiste. Filtrar aquilo. Pô, que legal, funcionou para ela. Por isso que não existe os 10 passos do casamento feliz. Não existe. Eu não sei quem é que vende livro com isso, se vendeu, Deus, cara, não dá pra funcionar, né? Porque os 10 passos que funcionam em Massachusetts não funcionam em Porto Alegre. Pois é.
né? As variáveis desse segredo do sucesso, porque se fosse possível manualizar os relacionamentos, não haveria problema em relacionamentos. Sim. Compreende? Porque, bom, para aí, eu vou seguir todos esses passos, então eu tenho a garantia de que, né, meu casamento vai dar certo. Não tem. A questão, né, da estatística, talvez, tá? Existem... Estamos aqui especulando, tá? Não tem uma estatística, mas vamos lá, vamos especular, vamos fazer um exercício de retórica, analítico, né? de analítico. Vamos lá, olha só, vamos pensar o seguinte. Olha só a pergunta, tá? Uma reflexão. Existia mais ou menos violência sexual na época dos nossos pais? Ou existia mais ou menos denúncia das violências sexuais? Denúncia. Tá entendendo? É só assistir Outlander, né? Então, mas aí começa o seguinte. É o que mais tem. Então, aí será que os casais... Estou pegando só um único recorte, tá? Sim. Será que os casais... E não estou dizendo que isso seja, que faça com que os casais tivessem, não é isso. É só uma reflexão. Será que os casais da época, se não tivesse essa subnotificação da violência doméstica, também não teriam uma taxa de dissolução das uniões tal como os jovens? Agora eu vou trazer o problema dos jovens, né? Digamos assim, dos millennials para cá, né? Como tudo é muito rápido, como tudo é ansioso, é imediatista, é o WhatsApp, é Twitter, eu acho que não é mais 20 caracteres, né? Agora um pouquinho mais, mas lembra, 20 caracteres, é tudo isso, é emoji. Será que eles também não têm um pouco de paciência para trabalhar o relacionamento? E aí, a partir do momento que algo me frustra, eu não quero mais. É do tipo, eu não estou gostando mais desse programa, eu rolo a tela. É isso? Entendeu? Então, eu acho que não tem a ver com idade ou geração, mas tem muito a ver com comportamento, ou como eu me comporto, melhor dizendo, frente às adversidades que o meu relacionamento está apresentando. E aí a gente fica aqui com a deixa de que cada um tem que buscar a solução para a sua realidade, porque sendo novo, sendo mais velho, se você acha que existe uma expectativa de melhora, procura uma mediação, procura terapia de casal, vai fazer um curso, né? Não tem o manual, mas existem pessoas, mentores aí no mercado que podem te dar alguma dica que sirva para você, né? Bom, Lucas, eu acho que a gente, né, conversou bastante aqui, eu amei o papo, acho que foi muito legal. Para mim tirou, inclusive, muitas dúvidas, né, porque a gente aqui no Pausa Saudável, o pessoal do estúdio aqui, a gente sempre aprende com os entrevistados, e não seria diferente com você, né? Eu queria que você indicasse alguma literatura, algum documentário, alguma série, um filme, que você acha que as pessoas possam assistir ou ler e se aprofundar mais um pouquinho nesse tema que a gente gosta de deixar algo para a posteridade aqui. Então, muito legal. Adorei participar. Achei fantástico. Legal essa dinâmica, né? Sim. E, com certeza, nós sempre somos seres humanos, somos seres sociais, então a troca de ideias, esse diálogo tão raro, né? Porque hoje não tem tempo, né? Ninguém quer conversar. Só manda um WhatsApp, não quero nem falar, né? Pra mim é um problema né? enorme, porque eu sou muito falante. Aí... Agora inventaram os podcasts, né? Então podemos falar à vontade, né? O que eu acho que tem assim, olha, vamos lá, vamos pensar o seguinte, para ajudar as pessoas a trabalhar um pouco das soft skills delas, né? Eu acho que isso é importante, porque isso não é apenas para o teu relacionamento conjugal, mas também serve para o teu relacionamento com os teus filhos, com os teus pais, com os teus colegas, para a tua profissão. Eu diria que o livro Conversas Difíceis, eu acho que ele tem que ser lido e com muita calma para realmente entender o que se está trabalhando ali. Conversas Difíceis, eu acho que tem tudo a ver com relacionamento. As dificuldades que nós temos de conversar com o nosso cônjuge abertamente. E não é abertamente com palavras ríspidas, não é esse o objetivo, porque isso acontece, né?
como nós temos muita intimidade, nós acabamos perdendo alguns filtros de comunicação. Então, conversas difíceis, eu acho que tem muito a ver como que o casal aborda temas espinhosos, delicados. Como isso, dizer assim, cara, faz 6 meses que eu te peço para te trocar a lâmpada lá e tu, né, tu só diz amanhã. Então, abordar, mas de uma maneira estruturada, como é que nós vamos evoluir com isso. E acho que a comunicação não violenta. É importante isso. Também é um livro. Também é um livro, né? Vamos colocar na descrição aqui depois o livro e o autor. Né? A comunicação não violenta, eu acho que é interessante, é muito bom. E tem aí, nesse caso, comunicação não violenta, tu encontra muito material no YouTube. Sim, né? Tem. Gratuito, tem coisa de boa qualidade, tem coisas ruins, obviamente, mas tu consegue dar uma filtrada ali, tu entender o que é. Eu acho que o livro, o Comunicação Não Violenta, tem até em PDF gratuito. Se eu não me engano, tem PDF gratuito, tá? Sim. Um filme, né? Série o que mais tem problema de família. Na verdade, se tu for ver telenovela, é problema familiar, né? Não é? Mas não ajuda muito não, que ensina as pessoas a fazerem coisas erradas. Tá, mas, vamos lá. Tem um filme, Capitão Verdade. Ele tava no Netflix e ele diz muito sobre como que são os relacionamentos de familiares, né? Às vezes a ideia que se cria de um relacionamento. E aí é um relacionamento, nesse caso, tá? Dos pais com os filhos. Uhum. É muito interessante. O pai acha que está fazendo o melhor para os filhos. Então ele cria uma realidade completamente à parte para os filhos. E daqui a pouco os filhos começam a descobrir que existem outras coisas além daquilo. Que legal. Esse eu vou assistir no final de semana. É bem interessante. Eu acho que tem no Netflix, se não me engano. Acho que nós, como os pais, né, a gente tenta acertar, às vezes a gente erra, mas é tentando acertar, né? Mas eu vou assistir porque eu acho que é um programa para esse final de semana. Bom, Lucas, muito obrigada oficialmente por você ter vindo ao Pausa Saudável, contribuído aqui para esse conhecimento que a gente busca aqui, seja um conhecimento sério. Você falou de YouTube que tem coisa séria, tem coisa que não é séria. A gente tem esse propósito aqui. Trazer conteúdo de relevância para as pessoas, com profissionais que realmente sejam qualificados em suas áreas, que tenha muita propriedade para falar aqui, porque a gente quer aumentar o nível desse conteúdo que tem na internet. Então, o Pausa Saudável é um negócio diferenciado, viu, galera? Tá bom? Obrigada. Seja mais uma vez bem-vindo. Quem sabe mais uma vez, em outro momento, você retorne. Seria uma honra para mim te entrevistar de novo. Então, muito obrigado pelo convite. Gostei muito de estar aqui contigo. Conversar sobre esse assunto é um assunto legal de conversar. Sim. Tem as suas dificuldades, mas é um assunto legal e convidar eu topo, tô aí. Ótimo. Para você que ficou até o final, muito obrigada por sua participação também. A semana que vem eu tô por aqui. Tchau, tchau.